né? Então, não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. A gente fez bastante coisa nessa área, mas pouco perto do que precisaria ter sido feito para neutralizar a violência do lado de lá. Só que o pouco que a gente fez já gerou um ódio do lado de lá tão brutal que o que nós vamos viver agora vai ser uma reação ainda mais dura, em que eles não só vão tentar tirar o pouco que foi feito, como vão tentar piorar o que existia antes. Essa é a dialética da coisa, na minha opinião. Eu, só um registro, eu nunca vi ninguém do PT chamar o Joaquim Barbosa de macaco. Quero deixar isso claro. Você só manda, porque se teve isso, o caminho para essas coisas é muito simples. É pôr para fora do partido, denunciar para a justiça. Eu nunca vi. Certo? Do mesmo jeito que eu falei aqui que eu já vi atos de machismo contra a Dilma dentro do PT, eu quero deixar claro que eu nunca vi ato de racismo contra... Até porque, lamentavelmente, num certo sentido, tá, e por outro lado, produto da própria luta do movimento negro, tem mais repressão boa, no sentido de contenção de ato contra racismo dentro do PT, do que machismo e do que, tá certo, homofobia. Porque veio sendo construído já há muitos anos. Então, até por conta disso. Então, eu só nunca vi, estou dizendo. Em relação ao tema aí de que precisa de gente para comandar, eu acho assim, gente, do lado de lá tem um aparato de poder brutal, porque eles têm crime organizado, organizações empresariais e empresas que operaram como empresas, tem medo nas empresas hoje em dia. Tem medo, as empresas colocaram a bandeira do Brasil, que era o jeito do chefe dizer de que lado ele estava, tá certo? Teve o Habib's, fez lá promoção. É um negócio, tem medo lá de lá. Eles têm mídia, eles têm as estruturas de Estado, tá certo? Eles têm estrutura. O lado de cá precisa de organização. Não precisa de chefe, mas precisa de organização. Não precisa de organização. Mas se for para me tratar dessa forma, o que adianta? Tá, eu não sei qual é a forma. Eu não sei qual é a forma. Nós precisamos de organização. E assim, as pessoas que acham que a gente tem que ter... tipo de organização, essa é a questão. Eu não sei qual é o tipo de que vocês estão falando. A gente se organiza na questão de raça, na questão de classe. Mas não é só o favelado que falou, não. Existe um filósofo chamado Sueli Carneiro que fala entre a direita, é negra, entre a diretora do Galé 10 e outras coisas. Ela fala, entre a esquerda e a direita, nós somos pretos. Isso não significa que a gente não quer se organizar na esquerda, significa que há uma contradição na sociedade brasileira que nem a esquerda nem a direita discute a questão racial. Por exemplo, por que está lá as forças do exército dentro da favela da Maré? Por que as UPPs? Por que tratar a favela daquele jeito? Porque tem gente que não é de esquerda. Não, tem gente que não é de esquerda não. A UPP é um projeto... Porque gente que é de esquerda não defende militarização das favelas. Entendeu o problema? Então, quem é essa gente que é de esquerda? Então vamos eu não quero comprar... Eu não aceito para mim, e não aceito para o partido que eu faço parte, a acusação de que a gente não lutou contra o racismo os anos todos. Eu aceito sim que... Por que nós não estamos lá no primeiro escalão do governo? Hã? Por que nós não estivemos no primeiro escalão do governo? Não estiveram? Não, só vai dizer, a Nilma lá com a CEPI. A CEPI já é um ministério sem verba. Está claro a diferença que existe. Nosso objetivo não é... Está claro que tem uma diferença de opinião. A única coisa que eu insisto é que eu acho que nós falhamos muito esses anos todos em construir as organizações que a gente precisa ter. Que elas precisam ser democráticas, que elas precisam ser menores, tudo isso eu estou de acordo. Mas não contem assim, eu não consigo fazer discurso contra a organização, entendeu? Porque nós fomos derrotados por falta de, não por excesso de. Nós fomos derrotados por falta de. E organização, para mim, não é organização dirigida por chefe. Eu não sou lulista. Nunca fui. Nunca fui. Nunca fui. Nunca, nunca. Então assim, não olhem para mim assim, nunca fui. Então os que forem, cada um faz a sua autocrítica. Eu não sou. Eu sou da linha que precisa ter organização coletiva, com democracia, com centralismo, com vida interna, com debate, com enfrentamento. Isso que eu acredito. Mas precisa ter organização. Porque sem organização você não consegue fazer com que o militante individual possa ser usado em todo o seu potencial e possa influir. Porque sem organização não tem democracia. O militante individual, o que ele pode fazer se ele não tem um espaço para onde ele possa, inclusive, disputar? Entendeu? E você não consegue mobilizar a massa das pessoas se não tiver organização. Não é porque você não quer, porque o lado de lá impede. Por exemplo, nós não temos jornal. Para ter jornal precisa ter organização. Não existe
jornal que surge do nada. Ah, gente, uma associação de moradores tem um jornal, um partido não tem um jornal. É isso, é uma vergonha. Mas isso é falta de organização. Isso é falta, você está concordando, eu concordo contigo. Só para... em relação a que a Eliane perguntou, se o PT fará, etc. Antes, uma coisa mais importante que ela perguntou, assim, o ganho da população com esse processo pedagógico. Podem ser vários. O ideal para nós é que isso leve a uma conscientização, uma mobilização, mas podem ocorrer duas outras coisas. Uma, que é fortalecer uma hipotética terceira via para as eleições de 2018. Eu digo hipotética porque se houvesse uma terceira via de verdade, mas que não existe, mas pode se fortalecer a ideia, não, nem esses golpistas, nem a turma que foi golpeada, vamos achar alguém limpinho, cheiroso e bonitinho, tá certo? Não vai achar, mas eles podem tentar criar alguém com essas características. Isso pode ter apelo de massa. E tem uma terceira possibilidade, que é a mais perigosa, que é, política é tudo coisa de bandido mesmo, tá certo? Vamos voltar aos militares, vamos não sei o quê, que tem setores da massa que começam a fazer essa interpretação. Então assim, o que aconteceu pode desembocar em várias coisas, a depender de como a gente trabalha. De como a gente trabalha e de como eles vão trabalhar, certo? Eles têm muita confusão entre eles sobre isso, porque o ideal para eles é o discurso do Setúbal, é chegar em 2018 e eleger um presidente comprometido com o campo deles. Se eles fizerem tábula rasa, todo político é bandido, bom, eles vão ser obrigados a ir para um plano B, que é o que alguém perguntou dos militares, né? Que hoje estão, eu diria o seguinte, em estado de observação. Não houve nenhuma mudança real na cúpula e nem na visão de mundo dos comandos militares. E as polícias militares pioraram ao longo dos últimos 20 anos, não melhoraram. Como está se vendo pela repressão generalizada, não só ao movimento social, mas aos pobres, às periferias, às jovens. É um negócio brutal. Então as polícias militares pioraram e os comandos militares estão como sempre foram. O Temer colocou no comando um cara com vínculos péssimos, um cara com vínculos familiares e como militante, apesar de militante contra a Comissão Nacional da Verdade, é o cara forte do Temer na área militar. Então, minha interpretação, tá certo? Eles não vão entrar agora porque não precisa, mas entrariam se necessário fosse. Não existe uma corrente democrática entre os militares com força, como já houve em outros momentos. E nesses outros momentos, apesar disso, aconteceu o golpe assim mesmo. Agora, não existe, esse é o problema, não existe um clima na sociedade brasileira que torne isso legítimo, torne isso necessário, e portanto, por isso que eu digo, eles estão na... Agora, se o ambiente se deteriorar, eu não descarto que eles coloquem isso, não boto fé nos conservadores, ou seja, meu mantra aqui é um só. Quem vai decidir essa parada é essa parte da população que votou no Lula e na Dilma nas últimas 4 eleições e dessa vez não saiu de casa, ficou olhando, em certa medida até ficou nada. Estou com raiva dessa turma. É esse pessoal que precisa ser ganho de volta. Se ganhar essas pessoas de volta, você cria um outro ambiente no país. Esse pessoal conservador que se deu conta para onde está indo, é importante, muito importante que estejam conosco, mas não são eles que vão virar a correlação de forças, na minha opinião. Em relação às perguntas que ela fez, para não deixar de responder, a outra que ela disse é, o PT vai fazer autocrítica? Veja, já falei na resposta passada, que eu acho, na minha opinião, tem um caminhão de coisas a serem discutidas. E vou sintetizar da seguinte forma. Quer dizer, o PT, desde os anos 80, quando foi criado, ele fez um balanço da esquerda anterior a ele muito arrogante. Muito arrogante. E agora, e fez quando houve a crise do socialismo dos anos 90, de novo arrogante. Nós somos superiores a tudo isso. Nós não vamos cometer os erros do partidão, nós não vamos cometer os erros de quem fez luta armada, nós não vamos cometer os erros do socialismo real, nós somos tocados por Deus. Tá certo? Havia uma postura arrogante no partido. E agora, essa arrogância tem que ser substituída por uma postura de estudar o país, estudar o mundo, estudar a teoria. É uma postura de reflexão sobre as coisas. Tá certo? Retomar a ideia de que não tem ninguém
que tem ideia genial, não tem, sabe, nenhum líder genial, não tem nenhuma solução mágica, tem que formular uma posição, uma proposta, uma estratégia para o país. Segundo âmbito, esse âmbito do programa, vou dar um exemplo do que eu digo no tema do programa. Já é senso comum hoje no Brasil que não dá para ter democracia sem ter democratização dos meios de comunicação. Senso comum entre nós, de esquerda, ok? Alguém me responde por que as pessoas não fazem o mesmo raciocínio no que diz respeito ao sistema financeiro? É possível ter democracia e desenvolvimento econômico com um sistema financeiro oligopolizado, 6 grandes bancos que controlam? É óbvio que não é possível. Mas se você perguntar para 99 de cada 100 quadros nossos, ninguém tem a coragem da professora Leda Paulani, lá da USP, que numa entrevista para a gente algumas semanas atrás disse: só tem uma saída, tem que estatizar o setor financeiro. Mas é simples. Isso é uma loucura. Não é uma loucura. Nós temos que começar a enfrentar os temas de programa como eles merecem. Porque o caminho de tentar, vamos mudar aos pouquinhos e de pouquinho em pouquinho, não deu certo. Isso tem que ser traduzido programaticamente de algum jeito. O tema da estratégia que eu já fiz referência e o tema da organização. O PT viveu um processo de institucionalização nos últimos 30 anos, que em certa medida era inevitável, porque à medida que você vai ganhando governo, elegendo parlamentar, você institucionaliza mesmo, mas o problema é que nós não tomamos nenhuma contramedida para compensar isso. Então o que acontece, sendo muito resumido aqui, dada a hora, é 99% do nosso tempo nas direções partidárias é discutir como pagar as contas da eleição que passou e como preparar a conta das próximas eleições. Aí quando o lado de lá vem e diz o seguinte: a eleição para nós não vale nada, e você é obrigado a mobilizar a sua base social, você descobre que você tinha perdido muita base social. Então vejam que nós temos um problema organizativo, vários, mas tem um que é reconstruir a relação nossa com a base social, no sentido amplo da palavra. Essa relação era quase espontânea nos anos 80. Não precisava nem discutir, porque ela estava dada. E ela se perdeu. E última questão, lei antiterrorismo. É um bom exemplo de erro imperdoável. A lei antiterrorismo dá embasamento legal para a repressão contra a esquerda. Só que ela foi encaminhada para o Congresso pelo nosso governo. Com qual argumento? O argumento foi que isso era necessário por conta das Olimpíadas. Mentira! Mentira! Só o Rafael. O motivo real é que os tratados internacionais de prestação de serviços exigem esse tipo de legislação. E vejam que coincidência. Ao mesmo tempo que a Operação Lava Jato destrói as empresas de engenharia nacional, a gente ajuda a aprovar no Congresso uma legislação que facilita a entrada das empresas de engenharia multinacionais. A posição nossa que eu falo, o partido, pediu ao governo que retirasse a lei. A maior parte da nossa bancada no Senado votou contra. Votou contra. Nós, Frente Brasil Popular, dissemos para a presidenta no dia 18 de dezembro de 2015, por favor, mude a política econômica e retire a lei antiterrorismo. Ela falou: vou pensar, acho que vocês têm razão. E nada foi feito. É muito grave esse troço. É muito grave. Foi uma falta de sensibilidade e de percepção. Porque vejam, quando eu falo que é falta de sensibilidade e percepção, é ver o discurso que ela fez, bonito e correto, no dia que ela saiu. Tá certo? O que ela falou? Uma das coisas? Um governo ilegítimo vai ceder à tentação de reprimir o povo. Cacatsos! Nós já sabíamos disso em dezembro, nós já sabíamos disso desde o início, nós não podíamos ter apresentado essa legislação. O problema é que o governo não é como partido, como central sindical, como qualquer movimento, não é uma coisa homogênea. Tem visões diferentes, tinha conflito dentro do governo, tinha posições distintas. E em várias questões prevaleceram as piores, e nessa daí não tem perdão. Isso aí não tem nenhuma. Ninguém pediu para o governo, não era obrigação do governo fazer isso, não era necessário de fazer isso. Mas a prioridade, ou uma das prioridades do Nelson Levi, do Joaquim Levi, perdão, quando assume, era aprovar essa legislação, porque tinha a ver com os interesses internacionais, tinha nada a ver com a Olimpíada, nada a ver com segurança interna, etc. Então, assim, esse tipo de erro, inclusive,
está nos que a gente tem que fazer um balanço. Nós vamos ter dificuldade em alguns debates. Para pegar um outro exemplo, quem é o ministro da Fazenda do Temer? Meirelles. Que foi nosso. E quem que o Lula propunha e insistia que a Dilma corretamente nunca aceitou colocar de volta? Meirelles. Então veja, tem coisas que tem que ser muito debatidas para a gente entender. E só queria encerrar com isso, pessoal, assim, não tem discurso fácil, não tem explicação fácil e não tem um discurso. Tem debate sobre as questões. Se uma das coisas que a gente tem que tirar de lição desse processo é que nós vamos ter que debater muito, divergir muito. Então, em paralelo à luta contra o golpe, que nos unifica, vai ter muita discussão no campo democrático popular, na esquerda brasileira, nos partidos todos, não só no PT, o PT é o mais falado porque é o maior, mas em todos os partidos, no PSOL, no PCdoB, no PSTU, tem conflito. Então, assim, nós temos que criar ambientes desse tipo aqui. Por isso que eu insistiria mesmo, se vocês pudessem organizar aqui na Alemanha um comitê, como foi feito na França, da Frente Brasil Popular, era legal. Agradeço mais uma vez, peço desculpa por qualquer coisa. Obrigada. Eu sei que o tempo acabou, mas você podia dar 2 minutinhos para... O que significa nesse processo, quando a gente falou de esquerda, Roberto Freire, Marta Suplicy... Jesus tem poder? Fala desses nomes, não? Cristóvão Buarque... Que podemos... Não, pode divergir, mas apoiar o golpe, aí já é uma outra coisa. O passado não salva ninguém. Significa só isso. O passado não é passaporte para o futuro. Não. Passado.